Palavra que nos diz assim, irmãos: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Somente até aqui, queridos. Senta, meus amados. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão conosco aqui nesta noite. Falar um pouquinho aqui do chamado do profeta Isaías. Ainda que, na verdade, eu não queira falar especificamente do chamado, mas eu quero chamar aqui da condição do profeta. Como o profeta estava no dia que ele teve a visão. E foi exatamente no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, ele reinou mais de 50 anos em Judá. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar, e teve um reinado longo. Foram mais de 50 anos que ele esteve reinando sobre Judá. Quem conhece a história do rei Uzias sabe que ele foi um homem quase perfeito. Mas quem sabe que não existem pessoas perfeitas? Foi quase perfeito. É aquele negócio que a gente fala, todo mundo tem um porém na vida, né? Ó, general Naamã, de respeito, valoroso, porém leproso. Então, um monte de coisa boa na vida do Naamã. Aí, quando o escritor vai finalizar o 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, ele fala: o cara é valente, o cara é de respeito, o cara é bom, só que é leproso. Aí você pega aquele finalzinho ali do leproso, e tudo que falou antes parece que vai para lá todo lixo. Porque tem pessoas que é assim. Numa sala de aula, uma professora pediu aos alunos que olhassem naquela folha o que havia. E todos os alunos se esforçaram e conseguiram notar que lá no meio da página em branco havia uma pintinha preta. E eles disseram: lá no meio tem uma pintinha preta. Quer dizer, toda a página branca, bonita, praticamente não foi observado, foi observado uma pintinha que ela tinha. Então, muitas das vezes nós somos assim, as pessoas têm qualidades, as pessoas têm muitas coisas boas, mas o que a gente faz? A gente foca naquela coisinha que não agrada a gente, que talvez não seja tão bom. Já ouviu falar a expressão calcanhar de Aquiles? Levante a mão, quem já ouviu falar? Pois é. Essa expressão calcanhar de Aquiles significa um ponto de fraqueza. Diz que o Aquiles, ele era corpo fechado, da cabeça praticamente ao pé. O único ponto fraco dele era o seu calcanhar. E foi justamente ali que ele foi atingido na batalha e morreu. Então, todos nós temos um ponto fraco, todos nós temos uma coisa em que a gente não é bom, né? Agora, nós temos muitas coisas que a gente é bom e que às vezes as pessoas não notam. Ou se notam, fazem que não veem. Amém? Então, porém, na vida, todo mundo tem. Zaqueu era um homem de baixa estatura,
diz que ele saiu de casa para ver Jesus, porém era de baixa estatura. Tinha uma coisinha lá que atrapalhava o Zaqueu. Sempre vamos ter um porém na nossa vida. O Isaías não era diferente de nós. Também tinha um porém na vida dele, né? Quando ele viu a visão, o Senhor assentado num alto e sublime trono, o templo cheio da glória, a expressão fumo significa fumaça, glória, presença de Deus, aquilo que alguém chama de Shekinah. E Isaías viu que os serafins, que são classes de anjo, porque Deus tem várias classes de anjo, Deus tem arcanjo, Deus tem serafim, Deus tem querubim, há um exército celestial de anjos e cada anjo tem a sua classe angelical. Os serafins, a palavra serafim significa ardente, e segundo as pessoas que estudam, né, a teologia e que ensinam, diz que a maior característica de um anjo serafim é o seu ardente amor pelo Senhor. E realmente isso é provado quando o Senhor está no trono e os serafins estão sobrevoando sobre o trono e proclamando a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías, ele está vendo tudo aquilo, meus irmãos. Isaías está vendo tudo aquilo. E quando Isaías vê aquilo, irmãos, ele tem, digamos assim, a certeza de que ele vai morrer, porque os olhos dele estão contemplando a glória de Deus. Não sei se você sabe, mas na Bíblia, todos aqueles que tiveram contato com Deus, a mãe de Sansão, o pai de Sansão, Gideão e outros que tiveram contato com Deus, eles pensavam que iriam morrer, porque o próprio Deus disse para Moisés: se tu me ver, tu morre. Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse: não dá, se você ver, você morre. Então os judeus tinham com eles que, se numa visão eles vissem Deus, eles morreriam. E Isaías sentiu isso: vão morrer, por quê? Porque Deus é muito cheio de glória e porque eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre um povo de lábios impuros. Quem sabe que nós habitamos também em meio a um povo de lábios impuros? Quem assiste televisão? Eu não assisto, mas quem assiste televisão, quanto palavrão que sai na televisão, quanta cena de sexo, quanta cena de violência, quanta novela promíscua, quanta coisa errada que a televisão apresenta, e as pessoas, às vezes crentes, ficam ali na frente, assistindo, acompanhando, participando. O salmista, no Salmo 1, ele escreveu bem claro: bem-aventurado o varão que não anda. Meu Deus, eu estava ouvindo um áudio de um irmão da nossa igreja, ele não está mais conosco, não teve jeito de ele se acertar aqui, mas eu estava ouvindo um áudio do irmão, que ele mandou para o irmão me mandou o áudio. Rapaz, um áudio de 2 minutos. Eu acho que ele falou 20 vezes a expressão, não vou falar aqui, mas é aquela palavra que começa com a letra P. Porque não sei o que, porque não sei o que. Rapaz, é crente e a boca não é crente? Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio, palavrão, né? Eu conheci um presbítero, irmão, desculpa eu falar isso aqui, mas ele falava muito merda. Merda, presbítero. O filho dele cresceu, nós íamos na casa dele, o piazinho de 5, 6 anos, qualquer coisinha, merda. Mas é o que o pai falava. Então, o que você fala dentro da tua casa é o que o teu filho vai falar aqui na igreja. Você deve ter visto aí na internet aquela irmã que foi cantar um hino na igreja, ela com um filho, deu o microfone, o pastor entregou o microfone para a mãe, entregou para o filho, e antes que soltasse o playback, o piazinho começou lá: caneta azul, azul caneta. Alguém chegou a ver esse vídeo? É o que escuta dentro de casa, é o que vem cantar na igreja. Então, meu filho, o que você você não consegue esconder. Você vai se revelando. As pessoas vão conversando com você e vai saindo, porque a Bíblia diz que aquilo que o coração está cheio, a boca fala.
Rapaz, tem crente que ele está precisando dar um banho no coração. Lavar com o sangue de Jesus, porque, rapaz, só sai coisa feia da boca desse crente. Irmão, não adianta vir aqui de roupinha social, sapato social, gravatinha, cabelinho e barba bem feita. Não adianta vir aqui, sainha bonita, blusinha bonita, vestidinho bonito. E Jesus disse dos fariseus: olha, vocês são um sepulcro caiado. Por fora bonito, cheio de beleza, mas por dentro podridão, cheira mal, cheio de coisa que não presta. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus abomina, são aparências. O Senhor não está à procura de aparências. O profeta Samuel, na casa de Jessé, caiu do cavalo quando olhou para Eliabe, Abinadab, para Samai, para mais os outros irmãos de Davi. Cada vez que ele olhava, ele dizia: é esse o ungido, é esse o escolhido, é esse, é esse, é esse. O Senhor disse: Samuel, tu olha para a aparência, mas eu olho para o coração do homem. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Foi isso que levou Jesus a amaldiçoar a figueira. Naquela manhã, daquele dia, tendo Jesus passado a noite em oração, estavam caminhando e de repente uma figueira cheia de folhas. Diz a Bíblia que Jesus teve fome. E a característica da figueira é a seguinte, irmão: ela perde todas as folhas, nascem as flores, surgem os frutos, e quando a figueira está carregada de folhas, ela tem os figos. É assim que funciona. Quando Jesus viu aquela figueira toda cheia de folhas, naturalmente ela teria que ter figos. Mas quando Jesus procura figo nela, ele não encontra nada, era apenas uma aparência bela, mas não havia nada de fruto nela. Jesus ficou triste e até irado e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Já não bastava os fariseus em pé nas sinagogas, escolhendo os primeiros lugares, não que seja errado sentar nos primeiros lugares, mas eles faziam isso com o intuito de serem observados. Oravam em pé na sinagoga para serem vistos e elogiados. Oravam em pé nas esquinas e nas praças para serem elogiados. Quando faziam jejum, faziam questão de não fazer a higiene corporal, para que visse os cabelos espalhados, o rosto sem a higiene, e todo mundo dizia: ele está em jejum. Mas era apenas aparência. O interior deles não prestava, estava cheio de coisa que não agradava a Deus, meus irmãos. Por isso Deus disse para o profeta Joel: rasgai não as vossas roupas, mas rasgai o vosso coração. Havia um fingimento em Israel, chegavam perante Deus, rasgavam as vestes, se vestiam de saco, sentavam na cinza, mas o coração não se abria para Deus. Deus não está à procura de aparência, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Aleluia! Quem é que pode sentir a presença do Senhor? Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente já vive no meio de tanta gente de lábios impuros. Você vai numa lanchonete, num restaurante, tem música ao vivo. Aí o cara fica lá cantando aquelas coisas, lá você está ali ouvindo. Hoje, muitas músicas com letra de duplo sentido, muitas músicas erotizadas, muitas músicas mundanas, que a letra é nojenta, e às vezes você está no mercado, está no comércio, está lá no restaurante, música ao vivo, música ambiente, aquela música tocando e a gente é obrigado a escutar. Não é que a gente quer, a gente é obrigado a escutar porque eles que colocaram. Muito bem. Né? Você trabalha numa empresa, tem um colega lá que tem a boca suja, você fica 8, 9 horas do lado do cara, o cara xingando, falando palavrão, falando coisa errada, você tendo que ouvir. Você vai numa festa de um amigo, de um parente, um monte de gente falando besteira, você é obrigado a ouvir. Então nós habitamos em meio a um povo que tem lábios impuros. Tudo bem, mas aí o problema é deles. Mas o problema é quando os nossos lábios ficam impuros. Porque Isaías falou aqui: Senhor, eu moro no meio de um povo que tem lábios impuros, e os meus lábios também são impuros. O reinado de Uzias, irmãos, quem conhece um pouquinho da Bíblia vai lembrar, o que predominava era mentira e calúnia.
E isso torna a pessoa muito impura de lábios. Gente que faz calúnia, gente que conta mentira, gente que faz fofoca, gente que às vezes fica fazendo pergunta para a pessoa, colhendo informações para levar fofoca. Isso é ter lábios impuros. Você que fica colhendo informação para levar fofoca para frente, tu não é de Deus não. Tu vai te converter, vai colocar a tua vida na presença de Deus para Deus purificar os teus lábios, porque isso não é de Deus. Querendo saber da vida do outro, da outra, para levar fofoca para frente, isso não é de Deus. E o Isaías diz, os meus lábios também são impuros. Quem sabe Isaías gostava de uma fofoquinha, né? Gostava de ficar falando da vida de alguém. Quem sabe Isaías gostava de espalhar alguma notícia ruim de alguém. Hoje é o que mais tem na internet. Imagina ter um site, como é que é o nome daquele site de fofoca gospel lá? Tem um site só de fofoca gospel. O pastor adulterou, o pastor roubou, a irmã adulterou, o irmão matou. O site gospel, espalhando a fofoca. Rapaz do céu, no que contribui isso para o evangelho? Irmãos, a Bíblia não esconde o pecado dos servos de Deus. Deus escondeu o pecado de Davi? Deus escondeu o pecado de Caim? Deus escondeu o pecado de Ananias e Safira? Deus escondeu o pecado de alguém? Deus colocou alguma sujeira embaixo do tapete para não ver? Deus nunca fez isso. Mas agora a pessoa tem um site na internet só para fazer fofoca. Agora morreu aí uma cantora que foi morta lá no canto aí do país. Foi assassinada, queimada viva pelo marido. Parece que ela tinha um amante. E aí o marido descobriu e acabou matando ela, tocou fogo viva, matou, ela foi encontrada morta, foi queimada viva, a autópsia deu. E agora que você abre um vídeo na internet, o assunto é quem? Sara Mariano, Sara Mariano, Sara Mariano. Rapaz, nós estamos que nem a multidão que pegou as pedras para apedrejar a mulher adúltera e ainda foram fazer pegadinha com Jesus. Olha, Senhor, segundo a lei, as tais têm que ser apedrejadas. Mas olha, a gente quer ouvir alguma coisa da tua parte. O que tu dizes? Querendo arrumar para a cabeça de Jesus, né? Se Jesus diz mata, eles vão lá e dizem, olha César, tem alguém tomando o lugar dos romanos aqui, dando pena de morte, é Jesus. Se Jesus diz não mata, eles acusam que Jesus é contra Moisés, contra a lei. Só que Jesus, muito sábio, disse, escuta, quem dentre vocês não tem pecado, atire a pedra contra ela, seja o primeiro a dar a pedrada. Irmão, sabe o que é o sujo, ficar falando do mal lavado? Sabe, irmão? É igual os políticos, fulano é ladrão. Quanto ladrão falando de ladrão? É o sujo falando do mal lavado. Queridos irmãos, não vamos deixar o diabo contaminar os nossos lábios. Deus tem te chamado não para espalhar fofoca. Deus tem te chamado não para levantar contenda, polêmica, mas Deus tem te chamado para fazer a obra do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor. Então que o Espírito Santo venha usar a tua boca de uma maneira que Deus se agrade. E os irmãos aí que chamam palavrão, irmãos, pastor, fiquei nervoso. Tudo bem, Deus perdoa, a pessoa está nervosa, falou um palavrão, foi uma fraqueza. Mas tem gente que já criou o hábito de falar palavrão. O palavrão faz parte da rotina, do dialeto dele. Irmão, eu quando me converti no ano de 86, para ser crente, tinha que deixar até de falar gíria. Era assim. Ficou crente, quer batizar, não tem que estar falando gíria, não. Hoje os crentes se convertem, continua falando gíria, né? Continua falando palavrão, continua atolado nas programações mundanas de computador e televisão. E isso faz com que o Espírito Santo se ausente da vida das pessoas. O resultado qual é? Frieza espiritual, desânimo, não tem força para orar, não consegue clamar a Deus.
Por quê? Porque o Espírito Santo se entristece. E aí a pessoa fica fraca. Lembra do Sansão? Quem lembra? Quando o Espírito Santo saiu do Sansão, ele se tornou um homem fraco. Foi preso, teve os olhos arrancados, foi colocado lá na prisão para girar a pedra da moenda, foi zombado, escarnecido, virou motivo de chacota. Deus não quer você sendo motivo de chacota. Deus não quer você sendo motivo de zombaria do inimigo. Irmãos, sabe, os cristãos estão perdendo muito a sua identidade. Eu, quando me converti em 86, no comércio era assim, pode vender que é crente, os crentes pagavam. Hoje o discurso do comerciante é, não vende porque é crente é velhaco. Mas será que todo crente é velhaco? Não, é uma meia dúzia de velhaco, que acaba escandalizando o evangelho, envergonhando Jesus. É todo mundo que fala palavrão na igreja? Não, é uma meia dúzia de boca que precisa ser lavada pelo sangue de Jesus, que envergonha o evangelho. Mas é preciso mudança. Por que vocês acham que Deus mudou a vida de Isaías? Porque ele reconheceu o pecado. Ele falou, meu Deus, a minha boca é impura, eu não sou digno de ver o que eu estou vendo, eu vou morrer. Foi nesse momento que o Senhor disse ao anjo, leva a brasa. O anjo vai lá no altar, retira uma brasa, vem, toca os lábios do profeta e diz, olha, isso aqui tocou os teus lábios e o teu pecado foi purificado. Deus naquele dia realizou o quê? A purificação dos pecados de Isaías. Se você olhar o livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías fala, ai do ébrio, ai desse, ai daquele. O livro de Isaías é um festival de ai até o capítulo 5. Mas quando chega no capítulo 6, ele não fala ai desse ou ai daquela, ele fala o quê? Ai de mim. Quando ele se aproxima de Deus, ele vê que ele é tão ruim quanto os outros. Ele vê que ele precisa de transformação também quanto os outros precisam. Meu irmão, não adianta colocar essa capa de santidade e achar que vai para o céu com costume velho. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que ficar para trás, meu irmão. Esse linguajar aí cheio de palavrão faz parte do passado, não combina mais com você. Esses vícios que você tinha faz parte do passado, agora não combina mais com você. Agora você é nova criatura na presença de Deus. Tudo se fez novo. Vamos dar uma olhadinha aqui na carta de Efésios, capítulo 4, meus irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E o versículo 29. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, pode abri-la em nome de Jesus. Olha o que diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra, o que diz aí? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é isso, pastor? É uma palavra suja, uma palavra que não agrada a Deus. Aí a mãe está nervosa com o filho, xinga o filho, né? Chama de tudo quanto é adjetivo, nome feio para a criança. Você acha que isso vai trazer bênção para o teu filho ou vai trazer maldição? Ah, pastor, vontade de matar. Mata então. Até então o filho é a herança do Senhor, mas agora tu quer matar? Está nervosa porque ele virou a caneca do café, porque quebrou um copo? Está nervosa porque ele sujou o uniforme quando ia para a escola? Está nervosa porque ele fez alguma coisa errada? Você acha melhor matar? Então mate. É isso que você quer? Você quer o teu filho morto? Você quer ser assassino do teu filho? Será que você não vê que esta palavra que você fala é uma palavra que não agrada a Deus? Será que você não percebe que esta palavra atrai a presença de demônios? E esses demônios vão trabalhando mais e mais na vida do teu filho e na tua vida, para que a vida de vocês não sejam boas? Começa a falar coisa boa. Se precisar disciplinar a criança, discipline. Agora, o que adianta ficar xingando uma criança, dando tapa na cara de criança? Um absurdo, irmão. Onde se viu, cara de criança não é lugar de se bater.
Se você é crente dessa igreja e bate na cara do teu filho, olha, nem para essa igreja aqui tu serve, quanto mais para morar no céu. Porque criança não se bate em cara de criança. Isso é um absurdo. Ah, mas eu estava nervoso. Vai se consagrar um pouquinho, vai se converter um pouquinho. Que nervosismo é esse aí que tu espanca o teu filho, bate na cara, machucando o nariz, machucando a orelha da criança, o ouvido, machucando os lábios da criança? Isso é um absurdo. Não é verdade, meus irmãos? Disciplinando a criança de forma errada, discipline de forma correta. A disciplina não é para matar. Quando Deus disciplina nós, Deus não quer matar nós. Quando Deus disciplina nós, Deus não quer humilhar nós. A disciplina de Deus vem para nos ensinar, para nos fazer homens e mulheres melhor. E assim é a disciplina do pai e da mãe. Não é para humilhar, não é para matar, mas é para fazer o quê? Um filho melhor, uma filha melhor. Então não se bate em qualquer lugar, não se espanca, não se chama nome. Às vezes a mulher está meia contrariada com o marido, aí tu é igual ao teu pai, tu não presta mesmo. O pai não presta agora, mas na época do bem bom era bom, né? Agora não presta mais. Ah, tu puxou a tua mãe. Agora a mãe não presta mais, mas na época do bem bom era boa. Aí vem essas coisas, né? A criança fica meio perdida, né? Ah, a mãe falou que eu não presto porque eu sou igual ao pai, não presto porque eu sou igual à mãe. Para com isso. Isso não é jeito de tratar um filho, não é forma de se expressar para uma criança, para um adolescente, para um jovem, seja lá para quem for. Não empresta a tua boca ao diabo. Sabe o que Tiago diz? Diz Tiago lá no capítulo 3, quando ele fala só sobre a língua. Ele diz que uma fonte de água não produz dois tipos de água. Da mesma forma, uma árvore, ela não pode produzir espinhos e ao mesmo tempo fruto. Assim é a nossa língua, ela não pode abençoar a Deus e amaldiçoar as pessoas. Quem compreende que a nossa boca ela tem que ser uma boca... A Bíblia fala em Provérbios 18, versículo 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. Irmãos, a vida e a morte estão no poder da língua. Então a tua língua, não é que a tua língua vai matar alguém assim, não é isso. Mas as palavras ferem, as palavras machucam, as palavras magoam, as palavras entristecem, as palavras podem separar os melhores amigos, as palavras podem entristecer pessoas a quem amamos. Então a vida e a morte estão no poder da língua. Vamos usar o poder da vida, meus irmãos, e não da morte. Vamos deixar que Deus use as nossas línguas com graça, com sabedoria. Sabe o que fala em Colossenses capítulo 4, versículo 6? Alguns irmãos lembram. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Você já viu como é que a gente fala com os outros? Bom dia, tudo bem? Que chuva, né? Nossa, rapaz, tão bonitinho ver as pessoas falando com os de fora, mas tão feio vendo eles falar com os da casa. Ah, que chuva mesmo, sai pra lá, jacaré. Palavras agradáveis temperadas com sal. Irmão, não pode faltar o sal, mas também não pode ter muito sal. Tem homem e mulher que não tem nada de sal, aquela palavra sem sabor, mas tem pessoas que carregam de sal. Eu, sinceramente, irmão, tem pessoas, nenhum de vocês aqui, mas eu tenho pessoas que eu não gosto de conversar. Palavra de honra. Por quê? Meu Deus, parece que a pessoa passou 2 vezes na fila da chatice. Pelo amor de Deus, gente. Palavras agradáveis, né? Vai visitar o doente perdeu 20 quilos porque fez uma cirurgia. Ele chega lá e diz: nossa, você está igual um cadáver. Você está bom, você vai acabar de matar o doente, rapaz. Não tem essas pessoas, irmão? Nossa, mas como você está branco? Será que não é câncer? Será que não é leucemia? Rapaz, quando eu vou fazer uma visita, Deus não me chama para dar minha opinião, não. Deus me chama lá para falar a palavra dele, meus irmãos. Então tem pessoas que são assim.
né? A pessoa está gorda, principalmente se for moça, ele já está grávida. Está magra, está com AIDS. Não dá para engordar ou não dá para emagrecer? Rapaz, para com isso. Amém, meus irmãos? Palavras agradáveis, temperada com sal. Às vezes você veste uma roupa e alguém olha para você e diz: nossa, mas você ficou feio com essa roupa. Querido, se tu não gostou, guarda para ti. Quem entende que tem pessoas que é desagradável. Não gostou da roupa, ó, fica quietinho. Se a pessoa te pedir uma opinião, o que você achou dessa roupa aqui? Olha, achei que não ficou legal. Beleza. Agora, você chega lá, mesmo você ficou feia. Pá, você está muito gorda, você está assim, mulher. Que tipo de amiga que tu é? É a amiga da onça, né? Não tem aqueles amigos da onça, meus irmãos? Diz que estava 2 caçadores caçando. Aí um falou para o outro assim: se aparecesse uma onça aqui agora, o que tu fazia? Falou: dava um tiro nela. E se a espingarda falhasse? Daí eu puxava do facão aqui. E se tu tivesse esquecido o facão? Daí eu corria e subia naquela árvore. E se não tivesse a árvore? Aí o cara falou: opa, para aí, tu é meu amigo ou tu é amigo da onça, cara? Porra. Tudo que eu vou fazer não dá, rapaz. Tem gente que é amigo da onça. Você compra um carro, fala mal do carro que você compra. Você compra uma roupa, fala mal da roupa que você comprou. Você faz uma comida, fala mal da comida que você fez. Você constrói uma casa, critica a tua casa. Você pinta a casa, diz que não gostou da cor. Irmão, quem tem gostado da cor não é você, mas é quem mora na casa. Então, palavras agradáveis temperadas com sal, meus irmãos. Sem sal não presta, mas com muito sal também não dá. Quem é que come uma comida muito salgada? Ninguém. Então, irmão, maneira no jeito de ser. É a mesma coisa pregar, irmão. Eu gosto de pregar a verdade. Mas também, se eu chegar aqui, irmão, com a boca muito pesada, eu fico sozinho aqui dentro da igreja. Quem sabe que eu fico? Pastor, Deus me chamou para pregar a verdade. Tudo bem, Deus me chamou também para pregar a verdade. Agora, tem várias maneiras da gente pregar a verdade, porque chegar aqui e falar tudo que eu penso, não dá. Entendeu? E nós somos ensinados a ter paciência com as pessoas. Nós somos ensinados a orar pelas pessoas. Irmão, a Bíblia diz que o ímpio, ele está cego. 2 de Coríntios 4:4. O diabo cegou o entendimento do incrédulo. Eu vou ter que fazer ele enxergar. Ele está cego. Então eu tenho que ter muita sabedoria, muito cuidado, muita cautela. E acima de tudo, eu tenho que ter amor pela alma. Então não é só chegar aqui e pregar. Eu me converti em 86. Eu vi muita coisa, irmão. Muita coisa assim que eu vi muita gente desviar pela grosseria dos pastores. Eu vi muita gente desviar. Por quê? Porque tem várias formas de você falar a verdade. Várias formas. Agora, as pessoas escolhem uma forma meio agressiva, né, que ofende as pessoas. Saiu, Deus vai trazer 10. Não traz. Não traz. Eu congregava numa igreja, irmãos, que o pastor era bem radical. Mas a igreja dele era grande, daí ele... Você sabe, pregar para 500 pessoas é uma coisa, pregar para 50 é outra, quem sabe disso? Você fala no meio de 500 pessoas, um olha para o outro, pensa, é para ele, e fica ali. Agora você prega para 40, 50 pessoas, a pessoa, é para mim esse negócio. Aí nós ia para a reunião, o pastor, radical, linha dura. Nós chegávamos nas congregações, os dirigentes, linha dura, radical. Não, mas o pastor falou que é assim. Pois é, mas o pastor tem lá 500 pessoas ouvindo ele. Você tem 40. Daqui a pouco você está com 30, está com 20, daqui a pouco você está assim, ó. Alô, pastor Benjamin, não tem um dinheirinho aí para nós pagar o aluguel? Uai, irmão, e os irmãos aí? Saíram. Saíram. Teve um irmão que congregou comigo aqui, que ele falou assim, ó, pastor, se eu dirigir uma igreja, para entrar em comunhão comigo, tem que ser assim, assim, assim. Beleza, irmão. É assim mesmo, então, vai firme. Aí ele saiu aqui do ministério, abriu uma igreja aqui na rua Florianópolis, colocou lá uma sala. Agora passei lá, a sala já está vazia, ele já está lá numa salinha pequenininha. E sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Se não mudar a boquinha dele, vai fechar. É o que acontece. Deus chamou nós para andar para frente ou para andar para trás? Para frente, meus irmãos.
Agora, esse negócio de falar tudo o que pensa, eu sou muito sincero. Geralmente a pessoa que diz que é muito sincera não aguenta a sinceridade do outro. Essas pessoas que são muito sinceras, se você for sincero com ele ou com ela, às vezes não aguenta. Eu não sou falso com ninguém, mas eu tenho coisas que se eu não puder falar bem, eu fico quieto. Eu não sou aquela pessoa de derramar mágoa, ira na cabeça de ninguém, porque isso não agrada a Deus, irmãos. E depois uma coisa, irmão, todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Quem sabe que nós somos diferentes uns dos outros? Cada um tem um jeito, né? Então a gente tem que entender, respeitar o jeito de cada um. Um ri mais, outro é cara fechada, um cumprimenta, outro não cumprimenta, um é mais rápido, outro é mais lento, mas todo mundo aqui é de Deus. Amém? Então a gente tem que respeitar e fazer a vontade do Senhor. Então, irmão, para finalizar aqui, por causa do horário, maneira com os teus lábios. Querido, se tem palavrão lá no que você está assistindo lá na internet, tira fora. Exclui aí do teu celular, do teu computador, isso entristece Deus. E a gente começa a chamar os demônios para dentro de casa. Quem sabe disso? Começa a chamar os demônios. Daqui a pouco tem demônio dentro da nossa casa dando risada de nós. Então vamos fazer coisa boa para o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Bate as palmas bem forte para Jesus, bem forte.